Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a esse vídeo que é parte de uma série de vídeos no qual a gente vai aprender como funciona um sintetizador modular, bem do começo assim. Já fiz um outro vídeo que explica de uma forma meio geral, faz algum tempo. Se você não viu ainda, eu acho que ficou bem legal para entender assim um pouco da história sobre os sintetizadores modulares e qual o tipo de razão pela qual ele é modular e tal. Então se você não viu, tá bem legal, então dá uma olhada. Mas agora, a partir desse vídeo aqui, a gente vai ver de uma forma bem detalhada mesmo como funcionam esses sintetizadores e como funciona cada módulo. Então, o vídeo de hoje vai focar no módulo oscilador, que é o módulo que produz a matéria-prima do som num sintetizador modular. E, na verdade, é a matéria-prima do som em qualquer sintetizador. O que o oscilador faz? A função do oscilador é produzir a matéria-prima do som, uma onda, que depois vai ser esculpida com o resto dos módulos. Então, imagina que, igual uma escultura, tem primeiro um pedaço lá de, vamos dizer, de madeira, que vai sendo esculpida. Esses sons aqui, eles são essa matéria-prima. E esse tipo de síntese, na qual você começa com um som e daí vai esculpindo ele, é chamado de síntese subtrativa, porque você vai subtraindo harmônicos e partes dessa onda. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema simples de sintetizador modular, e nesse sistema a gente tem dois osciladores aqui, esses chamados MZ02 VCOs. MZ02 é o nome do modelo deles, que são modelos que eu fiz, mas que têm uma função básica bem comum a qualquer tipo de VCO. E VCO é o tipo desse módulo, que é uma sigla para, em inglês, Voltage Controlled Oscillator, que em português significa oscilador controlado por voltagem. Então esses são módulos osciladores, mas além de serem osciladores, eles são controlados por voltagem, e já já a gente vai ver o que isso significa e qual a importância disso. Primeiro, vamos dar uma escutada em como é que esse módulo funciona. Aqui é a saída, uma das saídas desse oscilador. Eu vou botar essa saída nesse outro módulo, que ele só o que ele faz é bifurcar esse sinal. Então ele faz uma bifurcação. Na verdade, ele faz uma ele divide em três, né? Você bota o sinal aqui, ele faz 3 cópias desse sinal. No momento, eu tenho só esse sinal, que é a saída do oscilador, conectada a esse signal splitter aqui, que vai dividir esse sinal, e a saída desse sinal está na minha caixa de som. E a única coisa é que eu tenho o controle aqui do volume. Então só de eu plugar a saída desse oscilador na caixa de som, basicamente, ele já está produzindo som, né? Mas nessa série de vídeo, além de só escutar os sons, a gente vai também tentar observar os sinais. E a gente vai fazer isso usando um equipamento chamado osciloscópio, que é um equipamento que está aqui nessa mesa, que permite que a gente veja sinais eletrônicos. Vai ser legal a gente usar esse equipamento para que a discussão não fique tão abstrata e a gente possa de fato ver o que está acontecendo. Então aqui tem o osciloscópio, e o osciloscópio ele tem umas sondas e ele mostra o sinal que a gente conecta nele. Então, para a gente levar o sinal ao osciloscópio, eu vou botar um outro cabo, esse mesmo divididor de sinais. Então agora, aqui na ponta desse cabo, tem o mesmo som que a gente está escutando, tem o mesmo sinal aqui, certo? E eu vou pegar a sonda do osciloscópio e plugar ela aqui, beleza? Então, dá pra gente ver que assim que eu pluguei isso aqui, apareceu aqui um sinal nesse osciloscópio. Se eu mexer um pouco no controle de frequência ali, vocês vão ver que esse sinal do osciloscópio ele também muda. Rapidamente para explicar, eu não quero adentrar muito no como funciona o osciloscópio, mas no eixo vertical a gente tem a voltagem desse sinal. O que está acima dessa linha são volts positivos, o que está abaixo dessa linha são volts negativos, e a linha horizontal corresponde ao tempo. Eu tenho controle do zoom, vamos dizer assim, da resolução, tanto dos volts, então o zoom dos volts, quanto no tempo. Tá? E a gente pode notar que o único controle que eu tenho no módulo oscilador é nesse sentido temporal aqui. Eu não tenho controle do volume. O controle do volume que eu estou fazendo aqui é depois disso, na minha caixa de som, certo? Notem que é um sinal bem característico aí, que tem um formato de dente de serra, né? E justamente
esse é um tipo de onda muito comum encontrado nos sintetizadores, que é chamada de dente de serra, em inglês chamado de sawtooth. Então nesse oscilador a gente tem 4 saídas diferentes, né? E isso são 4 saídas muito comuns e a diferença delas é o formato de onda que esse oscilador está produzindo em cada uma dessas saídas. Então a gente tem o dente de serra, mas a gente também tem a onda quadrada, a gente tem a onda triangular e por último nós temos a onda senoidal. Então esse oscilador produz essas 4 ondas simultaneamente, tá? O que é interessante é então a gente entender, ele chama oscilador porque ele produz essa onda que é uma oscilação de voltagem que vai de volts positivos para negativos de forma constante. É isso que um oscilador faz, ele está sempre oscilando em determinada frequência. O que é então uma frequência, né? Sem eu mexer no zoom da escala de tempo, a gente tem na seção horizontal é o tempo no qual esse sinal está acontecendo, certo? Se eu aumento o botão de frequência, veja, mais oscilações dessas estão acontecendo no mesmo tempo, certo? Portanto, essa oscilação é mais frequente, não é mesmo? Se ela acontece mais vezes no mesmo espaço de tempo, ela é uma coisa mais frequente. E essa é o que significa quando a frequência de um som ou de uma onda é maior. Conforme menos frequência, ela se repete menos vezes. Conforme maior a frequência, mais vezes ela se repete. O nosso ouvido interpreta frequências mais altas, ou portanto, coisas que se repetem mais rápido, mais vezes, como coisas mais agudas. E frequências mais baixas, coisas mais graves. Portanto, se a gente quiser diferentes notas musicais, cada uma delas vai corresponder a uma certa frequência, que é uma certa quantidade de oscilações por segundo. E, portanto, controlando a frequência desse oscilador, a gente pode controlar qual nota musical ele está produzindo. Porém, é muito difícil, controlando esse pequeno botãozinho aqui, de acertar notas musicais e criar melodia, certo? Porque ele só produz uma frequência ao mesmo tempo. E é aí que vem a utilidade do fato dele ser um oscilador controlado por voltagem e não só um oscilador. Porque se ele fosse só um oscilador, só o que ele faria é isso aqui que a gente observou. Como ele tem esse outro input aqui, que é uma entrada para voltagem de controle. E o que é isso? É basicamente como se fosse uma voltagem que automaticamente mexe esse botão. E para a gente visualizar ela, vou usar um outro módulo, só que eu não vou explicar esse módulo, mas esse aqui é um módulo sequenciador, tá? E basicamente o que ele faz é que onde tiver essa luzinha azul, ele vai soltar uma certa voltagem de controle específica de acordo com a posição desse botão. Então no momento essa luzinha azul está aqui embaixo, então é o botão de baixo que solta ela. Então se eu botar e controlar o oscilador com ele, o caminho do som nada mudou, mas esse módulo aqui vai produzir uma certa voltagem que vai controlar esse oscilador. Eu posso agora controlar um módulo com o outro. Para a gente entender bem, a gente vai usar o osciloscópio de novo, só que dessa vez a gente vai usar outro cabo e o osciloscópio ele tem 2 entradas. Então ao invés de botar essa voltagem de controle direto no oscilador, eu vou usar outro desses divisores de sinais para a gente poder observar essa voltagem interagindo e controlando o oscilador. A saída dessa voltagem de controle sendo dividida de novo em 3, tá? Uma delas eu vou conectar no oscilador, de novo. Só que agora eu vou pegar outro cabo que vai sair desse mesmo splitter e eu vou usar outra sonda para a gente poder observar. E agora, esse sinal do cabo branco aparece aqui embaixo do osciloscópio. Então o que a gente tem aqui agora? A gente tem 2 sinais do osciloscópio. Esse sinal aqui é a saída do nosso oscilador, esse sinal aqui é a voltagem que está controlando ele. Essas voltagens seguem um protocolo que é 1 volt por oitava, então a cada volt ele vai dobrar a oitava do sinal. O que isso significa na prática de forma simples? É que quanto maior o volt de controle, maior vai ser a frequência desse sinal. E vice-versa, quanto menor isso for, menor vai ser essa frequência. Ou seja,
Quanto mais agudo eu quero o som, mais voltagem de controle eu boto, e quanto mais grave eu quero o som, menos voltagem de controle. Vamos escutar como é que soa e observar isso acontecendo ali. Ou seja, até agora eu estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes, só com o oscilador, que eu estava mudando o controle da frequência, e estou fazendo isso por outro botão. Não parece ter tanta vantagem. Porém, se eu, por exemplo, usar esse sequenciador para ele fazer uma sequência de voltagem, que é para isso que ele serve, aí a gente vai ver que a gente vai começar a criar uma melodia. Então, como é que isso vai ser feito? Eu vou só botar um gatilho nele aqui, ele tem uma entrada de gatilho. A cada vez que esse gatilho detecta um sinal, ele vai mudar a posição dessa luzinha azul. Cada posição vai ter uma voltagem diferente, de acordo com esses botõezinhos. E isso vai mudar e vai criar 3 notas diferentes, 3 frequências diferentes. Por quê? Porque essa voltagem aqui que ele está gerando vai ter 4 posições diferentes. E isso fica cíclico. Então vamos dar uma observada. Então agora eu vou botar só um gatilho. Então, olha que legal. Dá pra gente observar como que uma melodia é criada num sintetizador. Não tô falando que essa é a única maneira, mas essa é uma maneira simples de criar uma melodia, então ela é boa pra gente entender. 4 níveis de voltagem, cada um vai corresponder a uma frequência diferente desse sinal, que portanto gera um tom, uma nota diferente, tá? O que significa é que com isso a gente pode usar, por exemplo, um teclado, mas é só você fazer um protocolo que existe no sistema Eurorack e em outros sistemas, na qual você tem um valor específico fixo de volts atribuído a cada nota que existe. Então quando você toca o teclado, cada uma daquelas teclas vai gerar uma voltagem num sinal desses. Ou seja, o módulo oscilador, ele em si ele é simples, mas ele é bem importante. O que ele faz é, ele oscila um sinal de forma constante. A partir do momento que está ligado aqui, você não tem controle de volume, geralmente, você só tem uma opção de diferentes formatos de onda, e você tem o controle da frequência desse sinal. E daí, ele sendo um VCO, um Voltage Controlled Oscillator, significa que ele tem uma entrada para que você, com uma voltagem específica, consiga dizer para ele qual é a nota que ele deve tocar. A partir daí, você pode usar teclados, você pode usar módulos que convertem o sinal MIDI para uma certa voltagem, e a partir daí você consegue controlar esse sintetizador com qualquer outra tipo de controle. Note que ele só produz uma nota a cada vez, então você não consegue fazer, por exemplo, um acorde com isso. Para você fazer um acorde, você tem que mandar 2 sinais de voltagem, cada um para uma nota, para um oscilador diferente. E para isso que você pode querer ter vários osciladores, né, no seu sistema. Então, foi esse o vídeo sobre osciladores. Se vocês gostaram, comenta aí para me motivar a fazer outros vídeos sobre os outros módulos e o que fazer com esse som depois que ele é gerado. E também, se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou claro, comenta nos comentários para eu saber e talvez fazer outro vídeo explicando ou melhorar os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Valeu, abraço!